Bem, galerinha, mais uma aulinha aí para vocês sobre sistema locomotor, certo? Então, vamos verificar aí algumas funções que eles têm, né? Começando então pelo esqueleto humano. Então, as funções do esqueleto humano, na verdade, são de atuar nos movimentos, né? Eles não fazem o movimento do corpo humano, portanto eles atuam no movimento, mas não fazem. Serve de ponto de apoio para os músculos, né? Dá sustentação ao corpo humano, protege os órgãos, por exemplo, pulmões, protegido pelas costelas, cérebro, pelo crânio, né? Medula espinal, região da coluna vertebral. Também serve como reserva de minerais, como reserva de cálcio. Tá? Pode se dividir em três partes, né? Cabeça, tronco e membros. Também podemos dizer que existe o esqueleto axial, que são a cabeça e o tronco, né? E o esqueleto apendicular, que são os membros, certo? As articulações, né, que seriam entre esses ossos do corpo humano, podem ser classificadas em três tipos. A articulação imóvel, vamos dar um exemplo, as articulações dos ossos do crânio. A articulação móvel, aqui ó, minhas mãos, né, os ossos a articulação entre os ossos da minha mão mostra que ele é móvel, tem um amplo movimento, né? Uma que eu posso colocar para vocês aqui é a articulação da coluna, né? Então se eu fizer isso aqui, ó, eu estou articulando vários ossos para que eu faça esse movimento. Então cada ossinho, cada vértebra ali, né, vai articulando um pouquinho, certo? Então os ossos do crânio, para a gente poder falar um pouco de anatomia, né? Então eles têm uma forma semelhante a de um capacete, né, que vai envolver então o encéfalo, né, que a gente estudou nos sistemas no sentido, né, os órgãos dos sentidos e o sistema nervoso. Além disso, esses órgãos dão apoio aos músculos da face, né? Então esse músculo aqui, o masseter, que é o músculo da mandíbula, né, que vai fazer o movimento de mastigação, por exemplo, um dos músculos mais fortes do corpo humano, né? Além dessa proteção, né, ele vai ter então a função de dar apoio aos músculos da face. Todas as expressões que eu emito, né, são por causa dos músculos. Então agora aqui, nessa parte aqui, nós temos o osso frontal. Aqui assim, os ossos parietais. Aqui, osso temporal, essa parte aqui, ó. Aqui, esfenoide. Aqui, que a gente chama de maçã do rosto, zigomático. Nasal. Maxila, parte superior aqui da arcada dentária. Mandíbula. E o que a gente chama de nuca é o osso occipital. Ok? Quanto aos outros ossos do corpo humano, nós temos os ossos do tronco. Então temos a coluna vertebral, que vai proteger então a medula espinhal. Ela é formada por vértebras, né? As vértebras aqui são 33 vértebras. Temos as costelas, então a caixa torácica, vocês podem ver aí, caixa torácica, possui então as costelas. Além disso, nós temos o osso externo, que vai proteger todos os órgãos aqui da região do tronco, tá bom? Ossos de membros superiores e inferiores, né? Nós temos aqui clavícula, escápula ou omoplata, né? Alguns chamam de omoplata, mas a maioria conhece por escápula. Temos o húmero, o rádio, a ulna, os ossos carpais, os metacarpais e as falanges, né? Quando a gente tem um dedo mais longo, né? Por exemplo, a gente tem 3 falanges. Então temos falange proximal,
falange medial, falange distal, tá bom? Quanto aos pés, né, nós temos, pés não, as pernas, nós temos os ossos, o osso da coxa, que é o fêmur, o osso da perna, que a gente chama de canela, né, que é a tíbia, e logo atrás a gente tem a fíbula, que é um osso menor, que forma então a perna. Depois lá no tornozelo nós temos os ossos do tarso, ossos tarsais. Na planta do pé nós vamos ter os ossos metatarsais e os dedos, obviamente as falanges. Além de ter 3 ossinhos dentro do ouvido, que são martelo, bigorna e estribo, né? Cuidados que a gente deve ter então com estes órgãos, que são os ossos, né? Primeiro, postura correta, né? Nós temos que tentar manter uma postura tanto sentados quanto de pé. A gente tem evitar fazer esforços excessivos, né? Principalmente por causa das lesões na coluna, né? Ombros, por exemplo, esforço repetitivo, né? Pessoas que fazem faxina, limpam muito, né? Lavam roupa, fazem comida, né? São cozinheiros, lavadeiras ou lavadores, pessoal dos serviços gerais, né? Pessoal da obra, que for fazer movimentos muito, né? Que vai exigir muito da estrutura corporal, né? Principalmente dos ossos, das articulações, cuidem no fazer os movimentos, que isso pode causar várias lesões. Uma lesão mais clássica é a hérnia de disco na coluna vertebral, né? Entre as vértebras possuímos discos de cartilagem. Essas cartilagens servem como amortecedores dos impactos na coluna vertebral. O que acontece? Imaginem que nós temos esse disco intervertebral mais ou menos de 1 centímetro, 1,5 centímetros, né, em cada vértebra, e entre as vértebras, na verdade, e tem um aspecto semelhante a uma cebola. Se cortar uma cebola ao meio, vocês vão ver vários anéis. O que acontece? O líquido que acaba, eu vou dizer, fazendo a lubrificação da articulação, ele começa a sair para fora da articulação, o que causa a inflamação dos nervos que passam ali na medula espinal, causando a famosa dor do ciático, né? Além da parte de hérnia de disco, a gente pode ter desvios na coluna. Então nós podemos ter a cifose, a lordose, né, a escoliose, que são problemas na curvatura, né? Por exemplo, se eu estou com uma coluna, vamos botar aqui um exemplo simples, assim, eu estou muito assim, ó. Isso aqui significa que eu estou com uma hipercifose. Agora, se eu faço muito aqui, hiperlordose, porque a parte da lombar vai ficar uma curva muito acentuada na região lombar. Agora, se eu fico assim, ó, torto, né, eu estou tendo uma escoliose. A escoliose ela pode ser ocasionada durante o crescimento ósseo, por exemplo, em adolescentes. A pessoa desenvolve esse fator da doença, um lado do corpo cresce menos do que o outro e a pessoa fica assimétrica, como vamos dizer, né? Um lado maior que o outro e acaba tendo essa curvatura da coluna um pouco mais acentuada. Isso causa várias dores, né, gente? E o exemplo mais clássico de problemas ósseos é a fratura, né? Fratura óssea, os entorses, as luxações e ainda um problema de pessoas mais velhas, por exemplo, a osteoporose. Então, que é uma falta de colágeno, de minerais na região dos ossos. Isso faz com que o osso perca a resistência e há uma diminuição na massa óssea, causando então fraturas facilmente. Tá bom, gente? Então, sistema esquelético, por enquanto, são essas informações que a gente tem. Voltamos no próximo vídeo trabalhando o sistema muscular. Ok? Um abraço.